Fala, Beneto, seja muito bem-vindo ao canal. Você está no Front Beginners. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e hoje a gente está aqui para mais um dos nossos 100 dias codando. E a gente vai resolver hoje, a gente vai aprender tudo sobre requisição HTTP utilizando o FET. Então a gente vai aprender a consumir uma API, que é uma coisa aí considerada por muitos um mistério. Tem muita gente que acha que é muito difícil, muito complicado. E realmente é uma das coisas que a gente mais faz aí no nosso dia a dia e cai quase em toda entrevista técnica. Então é muito importante vocês saberem muito bem o que a gente vai falar aqui hoje. Vou explicar nesse vídeo a forma mais fácil de se fazer, a mais simples, a mais comum, a que a gente não precisa de uma biblioteca adicional nem nada. Mas também não é a que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho. Mas vocês precisam entender essa maneira de fazer. Vou explicar muito os conceitos aqui do que acontece, porque quando a gente for utilizar outras bibliotecas que fazem e deixam isso um pouco até mais fácil para nós, que é o que a gente usa no nosso dia a dia no trabalho, vocês vão entender o que está acontecendo por detrás das cortinas, que é muito importante, sempre falo isso, vocês entenderem o porquê de fazer as coisas. Então hoje a gente vai entender aí o que é requisição HTTP, o que é uma API, o que é um FET. A gente vai fazer algumas requisições para a gente entender e quebrar de vez esse tabu, beleza, galera? Vamos lá então pro computador agora. Bom, galera, então vamos falar aí sobre o FET API. Eu vou dar uma explicada primeiro como que funciona mais ou menos se você não entende o que é um FET API, porque eu acho que aí tudo mais vai fazer sentido, né? Normalmente isso aqui é muito pedido em testes de entrevistas técnicas. Eles vão sempre pedir para você fazer uma requisição. Normalmente, né, eles pedem para você consumir uma API e fazer ali as requisições de buscar dados, inserir dados, e a gente vai entender mais ou menos como é que funciona aqui. Hoje eu vou mostrar o FET API, que é uma função, um método do próprio JavaScript, né, que o browser faz. Então, é o jeito mais simples de fazer uma requisição. Existem jeitos um pouquinho mais complexos, mas que se tornam mais fáceis até. A gente vai ver que esse aqui é o jeito mais simples, que você não precisa de nenhuma biblioteca, não precisa de nada a mais para fazer a requisição. Mas também vocês vão ver que ele é um pouquinho mais complicadinho, porque vai mais coisas, né? Isso assim, varia muito, né, pessoal? Porque a gente pode ter depois aí requisições paginadas, enfim, é um papo com uma outra conversa, mas eu vou gravar dentro aqui desses 100 dias também. Mas duas maneiras de fazer requisições, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai utilizar o FET, que, como eu falei, é o padrão aí do JavaScript, tá? Um dos jeitos mais simples de se fazer. Antigamente, utilizava o XML HTTP Request e tal, mas hoje a gente já tem aí o FET. Depois a gente vai gravar um vídeo aqui para vocês, utilizando o Axios, tá? Que é uma outra ferramenta aí, uma biblioteca, tá? Onde a gente consegue trabalhar com requisições HTTP também, bem legal, e já vai facilitar um pouquinho o nosso entendimento. E depois no futuro ainda vou gravar um mais complexo utilizando aqui o React Query, que é, claro, uma biblioteca React, como pelo nome vocês podem deduzir isso, né? Mas são assim, uma forma mais, digamos que profissional e como as coisas realmente funcionam no nosso dia a dia de trabalho, tá? Então, provavelmente se você for fazer uma entrevista técnica para React, eles vão perguntar se você conhece o React Query ou se você conhece uma outra que é o SWR, se eu não me engano, que também faz a mesma coisa, né? É bem parecida até com o React Query. Aí assim, isso aqui são decisões de projeto, cada um vai para aquilo que mais atende o que quer e tudo mais, enfim, coisas para uma conversa mais avançada. Mas hoje a gente vai falar sobre o FET API e eu vou explicar para vocês o que é uma requisição HTTP antes da gente entrar e fazer isso aqui, porque é simples, pessoal, mas vocês precisam entender como as coisas funcionam na internet, tá? Então, primeiro lá, vamos lá. A gente tá aqui no nosso front-end, certo? Esse aqui é o nosso front-end, onde a gente está trabalhando, e aí a gente vai lá precisar fazer uma requisição HTTP, né? O que acontece é que os dados não ficam dentro do front-end. Então, se você precisa buscar dados de um usuário, se você precisa buscar dados, vamos por uma lista de filmes, vamos pegar aqui a Netflix, né? Tem lá o catálogo de filmes. Os dados dos filmes não ficam aqui no front-end, eles ficam aqui no banco de dados, pessoal, aqui, ó, tá? E aí a gente precisa acessar isso para expor aqui no front-end. Imagina se tudo ficasse no front-end, ia ficar muito pesado e a gente não ia conseguir aí ter acesso a nada, né? Ia demorar muito, essas coisas todas. Então, como que funcionam as coisas aqui? O front-end vai fazer uma requisição, tá? Ele vai fazer um pedido para o back-end. Fala, back-end, me dá
a listas de filmes. Aí o back-end vai ver se está tudo certo nessa requisição. Por exemplo, o que o back-end vai confirmar aqui? Se é um usuário que está logado, se o usuário tem uma conta que está ativa. E aí ele vai fazer todas essas verificações e vai falar assim, ó, esse cara tem acesso à lista de filmes, então eu vou lá buscar a lista de filmes. Aí ele vem aqui e busca a lista de filmes, certo? Buscou a lista de filme, o banco de dados vai devolver para o back-end a lista de filmes e o back-end vai devolver para o front-end uma lista de filmes que a gente vai ter que trabalhar agora e expor isso em tela, certo? Isso é um exemplo de como as coisas funcionam. Mas, neste passo todo aqui, e isso que a gente acabou de mostrar aqui para vocês, né? É praticamente uma requisição HTTP, que é nesse passo aqui, ó. Tá? Esse passo aqui é o passo que faz a requisição. Front-end pede para o back-end, o back-end devolve para o front-end, tá bom? O que mais tem de importante aqui para vocês saberem é que essa requisição, ela é uma requisição assíncrona, tá? O que quer dizer ser assíncrona? É uma requisição que demora um tempo, ela não é executada no mesmo momento em que você dá um comando, como é aqui, por exemplo, um console log, que você executa e ele vem na hora que o resultado do que você acabou de escrever aqui nesse script, né? Uma função aqui assíncrona, ela tem um tempo de espera, ela entra numa fila, porque realmente a gente tem aqui um tempo em que o front-end vai se comunicar com o back-end, isso vai demorar alguns segundos para voltar, pode vir um erro, né? Então pode não dar certo a requisição por N motivos, então por isso ela é uma requisição assíncrona e ela devolve para a gente uma promessa de uma resposta, uma promise, tá? A gente vai ver que isso é bem simples de entender, tá, pessoal? Só estou conceituando um pouquinho mais aqui para ficar mais claro para vocês. Mas o que vocês precisam entender de fato que o fetch nada mais é do que o front-end pedir dados do back-end e o back-end retornar os dados. Ou o front-end mandar os dados para o back-end pegar esses dados, cadastrar no banco de dados e dar uma resposta para o front-end que os dados foram cadastrados, tá? É basicamente isso e esse é o grande mistério sobre o Fetch API. Beleza? Bem tranquilo aqui para vocês entenderem. É como a internet funciona hoje em dia, pessoal. Todo site basicamente é feito com essa estrutura aí, tá bom? Uma coisa importante também que a gente precisa entender é que aqui dentro a gente trabalha com JSON. O que é JSON, pessoal? JSON nada mais é uma forma padrão de escrita dos dados, porque o front-end, por exemplo, ele pode ser, aqui no nosso caso, esse hoje a gente vai fazer em JavaScript mesmo, puro, tá? JavaScript vanilla. Mas vamos considerar que o nosso front-end era em React, mas o nosso back-end era em Go, por exemplo. Nosso back-end era em Go. O que acontece, pessoal? React trabalha com JavaScript e Go trabalha com Go Language, né? São linguagens diferentes. Mas a gente precisa que elas se comuniquem de alguma forma. Elas precisam em algum momento ser iguais. Então, se o jeito que eu escrevo aqui no front-end, por exemplo, eu escrevo um objeto name, e aí eu coloco aqui assim, né? Jorge. Beleza? Esse aqui é meu objeto, bem simples. Eu vou mandar esse dado do front-end para o back-end. Isso a gente sabe que é como é no React, no JavaScript. Mas e no Go? Será que é a mesma coisa? Eu não tenho conhecimento de linguagem Go, então eu não sei, tá, pessoal? Mas vamos considerar que, sei lá, que Go não precisava aqui ser aspas duplas. Go não aceita aspas simples. Um exemplo, tá? Eu não sei. Cada linguagem tem sua particularidade. E aí o que acontece, pessoal? A gente precisa de um padrão de comunicação de linguagens. E esse padrão é o JSON, que nada mais, nada menos vai pegar e fazer isso aqui, ó. Ele vai transformar qualquer dado dessa forma aqui. E aí, o que acontece é que o JavaScript sabe converter os dados para JSON e a linguagem Go, assim como qualquer outra linguagem, sabe converter os dados JSON para o jeito que escreve naquela linguagem e vice-versa, né, pessoal? Então, essa linguagem JSON é o padrão de comunicação entre uma linguagem e outra, porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando aí com aplicações web, e nem só aplicações web, mas a gente precisa ter essa forma igual de se comunicar. E é por isso que a gente usa aí o JSON, que faz esse padrão pra gente, tá bom? Entendido isso, agora a gente pode dar uma brincada aqui com o Fetch API e entender. Se você jogar no Google, pessoal, aqui, por exemplo, APIs to test, por exemplo, você vai achar aqui várias coisas, ó, tipo, várias APIs gratuitas que pessoas construíram, tipo API do Pokémon, né? Essa aqui é famosa, ó, Poké API. Aí, tipo, aqui tem todas as regras de como você vai fazer as requisições, de como que você usa e tudo mais, enfim. Cada API é isso. Então, assim, a maneira mais fácil de você entender uma API é o back-end, tá?
Uma API é um back-end. Basicamente, assim, essa é a maneira mais simplista de você entender o que é uma API, tá bom? E cada API tem normalmente a sua documentação, que é explicando ali quais são as rotas que você pode buscar informação, rotas que você pode pegar informação, né? E a requisição, ela pode ter vários tipos, né, pessoal? Que a gente vê aí os mais comuns são o push, o update, também tem o delete, o get. Esses são os mais utilizados aí. Na verdade, o mais utilizado ainda é o post e o get, tá? São os mais utilizados aí nas nossas requisições e vocês já vão entender mais ou menos o que é aqui cada um, tá? Mas o próprio nome já diz, né? O post é para você postar dados, o get é para você pegar dados, o update é para você atualizar dados, mas também tem o delete, tá? Que é o para deletar dados aí. Enfim, dado essa resumo, a gente vai agora mostrar para vocês como fazer um fetch usando o JavaScript, tá bom? Eu tô aqui com um console log teste, um script basiquinho, tá, pessoal? Só para vocês verem o que tem aqui, ó. Um index HTML dentro do body, eu linkei aqui o script, que é esse script que tá aqui. Então, se eu der um console log, a gente pode ver que ele já aparece aqui, ó. Qualquer coisa que eu salvar aqui, ele já vai atualizar, tá? Então esse aqui é nada mais nada menos que um script JavaScript onde a gente vai fazer aqui o fetch. O fetch é uma função JavaScript, pessoal. Assim, ó, desse jeitinho aqui, tá? Se a gente vir aqui na documentação, ó, a gente consegue ter alguns exemplos de como ele funciona. Então você passa fetch, que é a função, você vai passar um endereço. Esse endereço é o endereço da API. Quem fornece pra gente é a API que vai fornecer esse endereço, tá? O back-end lá vai fornecer na documentação, vai ter. E eu vou pegar uma aqui de exemplo pra gente fazer algumas coisas, tá bom? Então eu vou colocar aqui dentro, pessoal, o meu endereço aqui, vocês podem copiar aí, ó, recres.in api.users, que é uma API que vai trazer pra gente usuários aleatórios aí, tá? Beleza. Pessoal, quando a gente faz isso daqui, por padrão, o fetch, ó, ele tem o input, né, que assim é o URL, e também tem depois aqui, se a gente quiser passar alguns argumentos, algumas propriedades aqui de configuração dele. Mas por padrão, o fetch, ele faz um get, tá? Então, se eu não disser que eu quero fazer algo diferente, ele vai fazer um get, que é ir lá e buscar os dados, tá bom? Então, esse por padrão é o get. Se a gente quiser mudar, a gente vai ver depois, mas aqui dentro a gente passa um objeto, e aqui dentro a gente vai passar configurações, configs, tá? Que é o que vai aí fazer o fetch, fazer outra coisa aí também, mandar dados, enfim. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Beleza. Se eu só fizer isso aqui, vocês viram que não apareceu nada no console. Vamos dar um console log disso para vocês verem que a gente tem aqui, ó, uma promise que está pendente, né? Ela não foi resolvida ainda. Então, a gente aqui sabe que está retornando uma promise, mas para a gente isso não interessa muito, porque a gente quer os dados, a gente quer os usuários para colocar em tela, a gente quer fazer ali o nosso catálogo de filmes, né? É basicamente isso. Então, quando a gente está falando de promise, a gente tem que tratar ela e a gente tem aqui o ponto them. O ponto them, ele nada mais nada menos significa então. Em inglês, them significa então. Então, vocês vão fazer um fetch no endereço e aí depois que ele terminar essa promise, você vai fazer alguma coisa com esses dados da promise. Então, them é o faça alguma coisa. E o que a gente tem aqui? Normalmente a gente tem um valor, que é a nossa resposta, né? E se a gente pegar e der um console log nessa resposta, vocês vão já ver aqui algumas coisinhas. Res. Olha lá. A gente já tem aqui uma resposta e ela vem com um body, né? Já veio aqui com um ok, true, ou seja, a nossa requisição deu certo, ela bateu lá nesse endereço e trouxe dados pra gente, ó, voltou com o status 200, que a gente pode ver tudo isso também acontecendo aqui na aba Network, pessoal, ó. Pode ver que isso aqui é muito importante, a gente utiliza muito no dia a dia, vocês conhecerem as ferramentas que vocês trabalham. Deixa eu aqui aumentar para vocês verem. Tá? Então, olha só o que aconteceu aqui. Às vezes, o de vocês vai estar nessa opção All. Se você colocar aqui nesse Fetch XHR, ele mostra menos coisas, tá? Quando a gente estiver trabalhando, debugando as coisas, é bem melhor essa opção tá ativa, que vai mostrar pra gente só as requisições HTTPs ali, beleza? Só os fetches mesmo. Então aqui dentro, quando a gente clica em users, porque a gente bateu em users, ó, ele vai dizer pra gente, request URL, então ele foi lá nessa URL, que é essa que tá aqui, olha só, galera. Vocês viram só? Muito legal. O método que ele fez foi o get, como eu falei pra vocês, como a gente não passou nenhuma configuração, o fetch por padrão faz o get, e ele retornou um status code 200, que dentro das numerações do HTTP request 200 é o sucesso. E aí aqui tem algumas outras coisas, né? Remote address e headers, enfim, coisas que são um pouquinho mais avançadas que a gente vê no futuro aí. E aí ele tem aqui um preview,
que é o preview da resposta. Então a resposta dele foi isso aqui, ó. Já trouxe pra gente aqui os e-mails, já trouxe várias coisas, tudo mais. Já trouxe aqui como em páginas, suporte, enfim, várias coisas que a gente tem aqui. Mas no nosso console, pode ver que tá diferente, ó. A gente tem aqui status text, type, a URL que utilizou, mas os nossos dados do usuário tá aqui dentro do body, ó. Só que, tá vendo que ele tá readable string? Por quê, pessoal? A gente não consegue acessar isso aqui ainda. Lembre que eu falei para vocês que a gente está trabalhando com dados JSON. Para nós, isso daqui veio, esse body, que é onde está a nossa resposta, que é onde está aqui os nossos e-mails, isso aqui que é o que a gente quer, ele veio em formato de JSON. E a gente precisa converter ele aqui no nosso demo para o formato JSON, tá? Então, a gente vai pegar e fazer aqui, tirar esse console log e fazer esse res.json. Opa, aí... Deixa eu só dar um enter aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Show! E agora a gente vai fazer um outro ponto dentro aqui, porque o JSON retorna para a gente um data, né? O dado em si, e agora a gente pode pegar e dar um console log desse dado para vocês verem. Escrevi errado ali. E olha lá, agora sim a gente tem aqui de fato o nosso data, página 1, né? Quantos e-mails, quantos usuários por página, enfim, isso aqui são coisas, pessoal, da API. As regras que a API retorna lá pra gente. Mas o que importa para nós nesse caso aqui é os dados, né? Então aqui, ó, então a gente tem e-mail, tem aqui o first name, nós vamos abrir um aqui detalhado, ó. Tem o ID, o last name, o first name e o avatar. Então se a gente colocasse aqui, por exemplo, para pegar esse data.data, né? Porque a gente viu que tá dentro de um outro data aqui, ó. Isso é uma coisa que às vezes acontece também e as pessoas não se dão conta. Beleza, retornou só o array de dados, ó. E aí agora a gente aqui podia trabalhar isso aqui de uma forma... considerando que ele tá dentro de um array, né? A gente poderia pegar aqui, por exemplo, o 0.first name, acho que é assim que tá escrito, né? Olha lá, e aí a gente pegou agora aqui já o George. Então, pessoal, isso aqui é uma requisição, tá? HTTP, que é como a gente faz as coisas aí, mas da forma mais simples. Porém, todavia, entretanto, vou voltar aqui para o nosso caso aqui, em que a gente tinha... Aqui, acho que já dá pra gente ver alguma coisa. A gente sabe que, como eu mostrei pra vocês, o network hoje ele tá retornando 200, né? O status 200, que é o status de sucesso aqui, ó. Mas pode ser que ele retorne um erro, 400 e pouco. Por exemplo, se a gente pegar aqui um usuário 1000 aqui, que eu tô buscando um usuário só. Ó, ele não existe o usuário 1000, tá vendo? Ele deu aqui 404 pra gente, ó. Então a gente fez um get nesse users 1000 e ele não trouxe também nada pra gente, ó. No properties, tá? Deu erro aqui, não tem esse usuário. Aqui vamos supor, se a gente buscar por número, né, ó. Nessa API, nesse caso, tá, pessoal? Se a gente passar o número aqui, a gente consegue buscar o usuário específico. Bom, ó. Como a gente pode ver aqui no console agora, ele trouxe pra gente o primeiro usuário, que é o George. Trouxe só o George Bluff aqui, tá bom? Por isso que eu passei o 1000 ali para forçar um erro para vocês verem que não tinha o usuário 1000 cadastrado. Quando dá um erro, a gente tem uma outra função que a gente usa aqui, que é o catch, né? E o catch, a gente pode pegar o erro e dar um console.log aqui do erro, pode tratar o erro, explicar o motivo por que não deu certo, né? Normalmente também a API retorna pra gente algum motivo, ó. Então a gente tem aqui um get, que mostra pra gente que deu o 404. Nesse caso aqui, não foi tratado, porque essa API realmente não retornou nada de erro ali. Mas você pode aqui dentro desse demo, por exemplo, lembra que ele volta pra gente um res.ok? Então, se a gente colocar aqui, ó, res.ok, na verdade a gente pode fazer assim, ó, vamos melhorar isso aqui. Ó, vou voltar aqui e dar o console log, res de novo, só para vocês lembrarem o que acontece, tá? E olha lá, ele veio pra gente, ó, um ok falso. Então, tá dando agora que tá dando erro. Então, se a gente pode pegar e fazer aqui, ó. If res.ok, se o ok for true, a gente faz aqui um res.json, né? Se for falso, você pode tratar isso aqui e colocar aqui um console.log erro. E olha lá, nesse caso tá dando erro, né? E se a gente pegar aqui e colocar o 1, por exemplo, ele vai trazer pra gente aqui o nosso usuário certinho. A gente colocar aqui, ó, success e erro, a gente já consegue ver aqui a gente já consegue ver aqui a diferença, né? Ó.
de ser... Deixa eu limpar aqui e dar um Ctrl S aqui de novo. Ó, success, porque a gente tá batendo no 1. Se a gente bater no 1000 aqui, que é o que vai dar erro, ele dá aqui, ó, erro, né? Então, tem várias formas de você tratar isso aqui também. E agora a gente vai ver aqui uma outra coisa, tirando tudo isso aqui, apagando tudo. Voltando aqui para nossa configuração de users. A gente vai ver agora como fazer, por exemplo, um post, que é enviar os dados lá para o nosso back-end para ele cadastrar o usuário para a gente. Então, como a gente viu, aqui depois a gente pode passar uma vírgula e vai passar um chaves para abrir um objeto. E aqui a gente pode fazer algumas coisas, né? A primeira delas é, por exemplo, passar o método, que vai ser aqui dentro o método post, desse jeitinho aqui. A gente também pode ter aqui, a gente precisa, na verdade, ter aqui os dados que a gente está enviando. Então, a gente tem um body. Dentro do body, a gente vai passar aqui, por exemplo, um name, dois pontos aqui, e eu vou colocar meu nome aqui, por exemplo, Jorge. A gente fazendo isso daqui, dando um ponto demo, porque a gente quer depois que, mesmo quando a gente faz um envio de alguma coisa, pessoal, o back-end vai enviar uma resposta pra gente. Se foi cadastrado com sucesso, se foi feita a alteração com sucesso, se foi deletado com sucesso, né? Ele vai mandar pra gente alguma informação e a gente precisa pegar essa informação para saber se deu certo ou não. Então a gente vai pegar o res e vai fazer aqui um res.json. E vamos pegar e dar um console log aqui. Opa. Aí. Então ele já retornou para a gente aqui alguma coisa, ó. Só que você pode ver que ele não está retornando o nosso name, né? Ele até diz que foi criado aqui, ó, mas retornou só o ID. Então essa API em específico, ela acaba meio que criando, mesmo com o dado estando inconsistente, mas ela não retornou pra gente os dados corretos. Então a gente criou um usuário errado aqui, né? O certo seria o back-end tratar essa requisição e falar, olha, não consigo cadastrar sem o nome, por exemplo. O nome é obrigatório, tá? E aí a gente teria que enviar o nome de uma maneira correta. Aqui a gente tá enviando, mas a gente tá enviando errado. Por isso que deu assim. O que a gente precisa fazer aqui? Como eu falei pra vocês, a gente precisa mandar JSON. E aqui a gente não tá mandando JSON, tá, pessoal? Então aqui no nosso body a gente precisa passar um JSON, um stringify, né, desse JSON. Então, json.stringify, para converter tudo isso daqui, ó, em formato JSON. Mas ainda vocês podem ver que tá dando errado, não tá dando certo. E o que a gente precisa fazer por último aqui para isso aqui funcionar, dentro do nosso aqui das nossas configurações, a gente ainda pode mandar headers, tá, pessoal? Então, quando a gente vem aqui no nosso network, perdão, cliquei no errado, você pode ver que aqui tem headers. A gente consegue, esses dados aqui, ó, a gente consegue acrescentar coisas aqui dentro. E nesse caso, para funcionar, a gente precisa mandar aqui qual que é o tipo de dado que a gente está mandando, tá? Porque existe outros além do JSON, então mas a gente precisa especificar isso nesse caso aqui. Então a gente passa o headers e aqui vai ser um content type, tá? Isso aqui vocês conseguem ver tudo na documentação também, pessoal. E aqui é application, acho que é /JSON. Deixa eu ver se vai dar aqui. Não, porque faltou uma vírgula. Ver. E agora foi, ó. Agora sim, vocês podem ver que foi criado com o nome, ó. A gente tem aqui o nome também do usuário que foi criado, beleza? Basicamente, a gente poderia fazer aqui delete, outras coisas, desde que a API permitisse, tá? Por isso que é importante vocês acessarem a documentação. Então, se a gente entrar aqui no site, ó, que é dessa API, né? Ele tem aqui uma documentação explicando, ó, para get para listar usuários, como que faz o get para pegar um único usuário. E aqui tem um put para você fazer um update, create, patch também, que é o update. Eu coloquei fetch aquela hora, né? Mas era patch. Então aqui, ó, tem várias coisas que vocês podem fazer e dar uma brincada aqui nessa API. E é basicamente isso que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho, tá, pessoal? Então, muitos testes também são de fazer aí requisições HTTPs, independente, normalmente eles falam um CRUDzinho, né? Você conseguir fazer uma aplicação ali que cadastre um cliente, que delete um cliente, que atualize um cliente, tá? Basicamente, a gente faz muito isso no nosso dia a dia e você pode falar assim, ah, Jorge, mas no seu trabalho faz isso? Faz. Por exemplo, um exemplo do meu trabalho que eu fiz até essa semana passada é a parte de contatos. Então, quando você tem acesso ao seu aplicativo do seu banco, você vai ter lá os seus contatos cadastrados, né? Que você não precisa toda vez preencher o dado daquela pessoa, porque você já transfere muito para aquela pessoa, faz bastante coisa com aquela pessoa. Então você precisa cadastrar aquele contato. E aí quando você cadastra um contato, você envia os dados aqui dentro de um barezinho, tipo igual esse aqui, ó. Um barezinho é complicado, né? Mas você envia os seus dados aqui, o nome, a conta, o CPF, vai tudo dentro de um bare lá pro back-end que vai salvar isso. E depois para listar esses usuários, a gente faz a mesma coisa.
só que sem esses dados, né? A gente faz um get para pegar toda a lista de usuários e aí mostrar na tela do teu cliente, mostrar ali no aplicativo. Depois, se o cara quer clicar dentro de um cliente para acessar mais dados daquele cliente, para ele ver mais coisas, porque a gente na lista, a gente normalmente coloca só o nome, né? O nome e uma outra informação ali, pouca coisa. Mas se ele acessa o cliente, ele vai buscar mais informações, né? Vai trazer tipo mais coisas sobre aquele cliente. Então é quando você utiliza um /1 aqui, por exemplo, que vai pegar um usuário em específico, o ID daquele usuário, vai trazer as informações específicas. E se ele cadastrou errado o CPF do cliente, ou se ele cadastrou errado o e-mail, agora o cara mudou o e-mail e você precisa atualizar o seu contato. Então você também consegue fazer um update, mandando aqui, né, update, ou mandando aqui o patch, que também faz atualização. E assim vai, pessoal, tá? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona um FAT, o que é um FAT de fato, porque eu tinha muito medo antes, né? Eu tinha muito medo do FAT quando estava estudando. Meu Deus, o que é isso? Requisição API, esse nome, o que é API? Meu Deus, não sei nada disso. Hoje eu acho que a gente desmistificou o que é o FAT, o que é uma requisição HTTP e o que é uma API, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai aprender também a fazer essa mesma coisa que a gente fez utilizando o Axio e a mesma coisa aí depois mais no futuro utilizando o React Query, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui. Antes da gente finalizar essa aula, eu quero pedir a tua colaboração para você deixar aí no comentário qualquer coisa, um emoji, qual que é a sua experiência com o API, se você já fez alguma requisição HTTP na sua vida, enfim, escreve aí alguma coisa para ajudar o nosso algoritmo e para a gente chegar mais longe, porque o que a gente está construindo aqui esse ano é um projeto meu e de vocês. E a gente vai junto aí conquistar os nossos objetivos. Valeu, galera? Até a próxima aula. Fui!